Olá, bom dia, turma, tudo bem? Bom dia a todos os alunos do 7º ano da Escola Municipal Gonçalves Dias, da cidade de Nina Rodrigues. Um abraço virtual. Vamos iniciar a nossa aula. Eu sou a professora Conceição Aguiar, professora de língua portuguesa, e hoje, claro, nós vamos dar continuidade às nossas atividades com uma reflexão sobre o uso da língua e essas diferenças, o que é código, língua e linguagem, fazendo uma reflexão que todos expressam, claro, uma comunicação. Vamos partir para a leitura do livro, está na página 21 do nosso livro de língua portuguesa, Tecendo Linguagens. Então vamos lá, turma. Código, língua e linguagem. Releia o seguinte trecho da crônica Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. Tentemos, por outro lado, para o que serve. Serve assim, para aprender, entende? Uma coisa pontuda que prende, você enfia a ponta pontuda por aqui. Encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo? Certo. Esse instrumento que o Senhor procura funciona como um gigantesco alfinete de segurança e... Bem, vocês perceberam que tem uma reticência. O texto continuaria e ele deu uma pausa nessa fala. Mas quando tem esses pontinhos, nós sabemos que o pensamento foi interrompido, mas que continua. Mas é isso, um alfinete de segurança? Mas do jeito que o Senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou assim meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Então percebam também nessa comunicação, turma, essas questões da pontuação, né? Por exemplo, quando se tem uma pergunta, vê que no finalzinho aqui da comunicação deles tem uma interrogação. E tem essas pontuações que é importante vocês se atentarem para quando escreverem um texto. Então vamos lá, responda. Na frase, você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. O comprador utiliza apenas palavras para realizar essa descrição. Explique. Então vocês vão perceber que teve um momento nessa comunicação que foi tão falha que ele pede até que ele descreva de uma forma melhor, porque ele havia descrevido o alfinete como uma coisa gigantesca, né? E ele afirma também ser uma pessoa expansiva, às vezes um pouco exagerada. Na letra B, releia outras partes do texto e responda. Quais elementos da descrição do comprador levam o vendedor a entender que o objeto parecia uma coisa enorme? Então, aqui vocês percebem quando ele, no diálogo, na conversa entre eles, que o vendedor não entende perfeitamente nada do que ele quis dizer. Por isso ele pede que desenhe, né? E quando ele fala essa parte do sulco, algo que expressa algo enorme, tá? Então, nessa parte aí, ele não entende por que ele falou a palavra sulco. Segunda questão. Leia as informações do quadro com as definições de código, língua e tipos de linguagem. Então, nós vamos ler. Ok, turma? Voltando aqui. Então, vamos fazer a leitura. Leia as informações do quadro, as definições de código, língua e tipos de linguagem. Há milhares de anos, o ser humano tenta registrar pensamentos, sentimentos e aspectos da vida, inicialmente por meio de imagens. A humanidade, ao longo da história, criou outras linguagens, a linguagem gráfica, a linguagem numérica, ideogramas, letras, permitindo maior comunicação, ou seja, criou códigos. Por exemplo, vocês viram já no início da unidade vários tipos de linguagem, inclusive ideogramas, tá? Então são tipos de comunicação. Hoje nós percebemos na atualidade também, por exemplo, as pessoas que nascem com um problema, que são surdas, mudas, existe uma linguagem para elas, sim. A linguagem que nós chamamos de linguagem de Libras,
né, a comunicação através de gestos, que é muito compreensível. Para que possamos nos comunicar com alguém, é preciso que os códigos utilizados sejam compartilhados pelos indivíduos que participam dos atos de comunicação. Podemos citar como exemplo o Código de Trânsito. Vocês percebem que o Código de Trânsito, ele expressa uma comunicação, mas é através das cores. A cor verde, amarela, vermelha. Então, é preciso que se conheça esse código para poder interpretá-lo, né? Que permite ao motorista e aos pedestres estabelecerem uma comunicação. Seguindo para a página 21, nós temos também: a língua também é um código, pois é um conhecimento partilhado que permite a comunicação entre os indivíduos de um grupo social. Cada língua se organiza de acordo com hábitos e tradições de determinado grupo, refletindo sua cultura. Por exemplo, quando se fala que uma determinada língua ela está expressando a cultura de um povo, vamos ver aqui no Maranhão, nós temos as pessoas que moram na zona rural, elas têm a mesma linguagem que nós temos, falam o mesmo português, mas às vezes com sotaque diferente. Algumas palavras também vão fazer parte do cotidiano dessas pessoas que são diferentes do nosso cotidiano, das pessoas que moram na zona urbana. Então, é a mesma linguagem? Sim. É a mesma língua portuguesa, mas comunicada às vezes de forma diferente. Podemos dividir as formas de comunicação em dois grandes grupos, segundo o código que utilizam: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por exemplo, quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar, a palavra também chamada de signo linguístico pode ser observada em situações de comunicação falada ou escrita. Linguagem não verbal é quando o ser humano se comunica por meio de gestos, expressões fisionômicas, imagens, sons, ícones, cores e sinais. Vamos observar, gente, aqui, por exemplo, nós temos um tipo de comunicação, dando um dedinho de legal, de positivo. Esse aqui seria o quê? Um gesto? Uma expressão fisionômica? Claro que um gesto, né? Dizendo ok, positivo, tudo bem. Na imagem seguinte, olha só, nós já temos aqui um símbolo nessa garrafa que pode expressar algo tóxico ou um veneno, né? Algo venenoso, perigoso. Então, através dessa imagem aqui, nós podemos deduzir, claro, que é algo tóxico. Essa imagem expressou uma comunicação, ok? E uma também através das cores, que é o semáforo, é o nosso sinal de trânsito. E o sinal, essa cor vermelha, representa o quê? Então, vocês podem descrever na atividade o que significa cada uma dessas imagens, tá? E por último, claro, nós temos a enfermeira, né? Ela faz um gesto. E que tipo de gesto é esse? O que ela quis dizer? Simplesmente silêncio, né? Então, é importante vocês fazerem interpretação dessas imagens. Bem, vamos continuar a leitura. Quando o comprador começa a descrever o objeto que quer comprar, os interlocutores compartilham o mesmo código. Que código é esse? Explique. Primeiramente, turma, o código que eles compartilham é a língua portuguesa. Os dois falam português, claro, mas há um problema de comunicação, onde o vendedor não compreende o que o comprador quis dizer. O vendedor pediu ao comprador que desenhasse o objeto que queria comprar. Qual função teria o desenho nessa tentativa de comunicação? Por que não deu certo? Bem, logicamente não deu certo porque ele afirmou não saber desenhar. Com certeza. Então, às vezes, uma comunicação através de um desenho, por exemplo, nessa imagem a gente vê um desenho, está expressando, né, uma comunicação. Na letra C, mesmo falando a mesma língua, o que faltou para que houvesse uma comunicação bem-sucedida entre os interlocutores? Que eles fossem mais próximos realmente nessa comunicação para ser compreensível. Olha, os dois falavam português,
mas não e também que fosse mais. Bem, turma, só para finalizar a nossa atividade, eu vou estar fazendo a leitura da quarta questão. Gostaria que vocês observassem nessa imagem. Agora observe esta outra imagem. Nós observamos essas. Letra A. Você é capaz de dizer o que esta imagem significa? O que ela significa? É uma resposta pessoal, tá? Bem, e eu gostaria assim que vocês percebessem que quando nós observamos uma imagem, fazemos essa leitura de imagem, é preciso que nós conheçamos o que nós temos visto em algum lugar. Na letra B, compare-a com as imagens da atividade anterior. Por que foi possível entender as imagens anteriores? Bem, só foi possível porque você já tinha um contato da página anterior. Letra C. O que seria preciso para que essa imagem tivesse sentido para você? Bem, nós encerramos aqui nossa aula, tá? Por hoje, vamos ficando por aqui. Um abraço virtual em toda a turma. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E que nós continuemos com saúde, 100% nessa pandemia. E que Deus nos proteja. Um abraço virtual em todas as famílias aí, Nina.